Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET Via Max. A imprensa noticiou durante todo o dia a situação de caos aqui na Grande Florianópolis por conta da paralisação do transporte coletivo da região. Problemas que devem se repetir amanhã, já que sindicatos dos trabalhadores acabou aprovando no início da noite mais 24 horas de movimento. Mas não são só os motoristas e cobradores que cruzaram os braços. Na capital, começa amanhã uma paralisação de 3 dias dos médicos municipais. Em várias cidades do país, professores de universidades federais também estão parados. Essa mobilização de diversas categorias, já tradicional no mês de maio, está em debate a partir de agora no Conversas Cruzadas na TV Com e hoje também aqui na rádio CBN Diário. Você pode participar do nosso debate no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, twitter.com/conversastvcom. O Conversas Cruzadas tem oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. SPC Crédito, seu maior patrimônio. Uma campanha do SPC Santa Catarina. E Queres, gente nossa, a loja da gente. Hoje nós estamos na companhia, no Conversas Cruzadas, do Procurador do Trabalho, Luiz Carlos Rodrigues Ferreira. Também está aqui conosco no programa o Juiz do Trabalho, Alessandro da Silva. Conversas Cruzadas recebe também o presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores no Estado, Neudi Giacchini, e também recebemos o advogado trabalhista Murilo Gouveia. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Doutor Murilo, quero começar com o senhor. Nessa paralisação que houve desde a meia-noite dessa segunda-feira aqui em Florianópolis no transporte coletivo, ela está dentro daquilo preconizado pela lei de greve? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, procurador, juiz, pessoal da CUT, presidente. Não, tá legal, né? Perfeitamente legal. Não houve a comunicação devida. E muito estranho, Renato, porque como antecede a database é a 1º de maio, 60 dias que antecede a database, a negociação coletiva. E durante esse tempo percebe se isso vai dar a bom termo e o fechamento de uma convenção coletiva ou não. Isso é básico, isso é 50 anos que funciona assim. E tradicionalmente, esses dois sindicatos, muito conflitivos, muito conflituosos, acabam geralmente, nos últimos anos que eu me lembro, não chegaram a um denominador. Então, o patronal deveria já previamente ter ajuizado o dissídio coletivo para julgar as condições e noticiar ao tribunal e, quiçá, até entrado com o dissídio coletivo de greve, quando é chamado pelo tribunal. Não fizeram isso, né? Eu estive no tribunal hoje ainda verificando isso em loco. O que houve é prontamente, muito meritoriamente, o Ministério Público do Trabalho tomou essa providência. Que cabe a ele, quando as partes não chegarem a essa denominadora, esse processo ajuizado, o Ministério Público faz isso, né? E fizeram hoje, né? Hoje era 5h30 da tarde, estava subindo para a presidente do tribunal para ela dar uma liminar ou não, né? Mandando eles cumprir o mínimo, né? Que é o artigo 10 da lei de greve, que fala sobre as atividades essenciais, e transporte coletivo público é um dos itens previstos na lei de greve. Então, quando tem essa previsão, naturalmente, obrigatoriamente e legalmente, tem que se pré-avisar com regularidade e se colocar uma frota mínima, que o Ministério Público sugeriu que seja 70% nos horários de pico. E não houve isso, né? Então, assim, é abusivo e é ilegal essa greve. Começou mal essa greve, né? Então, não me parece que tenha ilegalidade. Não estou discutindo a legitimidade da greve, né? Eles são legítimos para fazer, de repente sabem o que estão pedindo, talvez tenham o direito que estão pedindo, não é isso, né? Mas como o próprio TST já fala... O senhor questionou o formato. Porque o formato, a forma no direito, sim, tem muita importância.
né? A forma do direito é fundamental para nós, né? Você tem direito, não exerce o direito, não maneja a ação correta, ou perde o prazo, você perde a causa, né? Sim. E é o caso, me parece, que está mal colocado. Não entendo o porquê que está mal colocado, tanto pelo patronal como pelos empregados, mas não me parece que está bem colocado. Né? Bom, e o presidente da CUT, Neudi Giacchini, o que pensa a respeito, pontualmente falando da paralisação no transporte coletivo? Essa greve, ela respeita aquilo que é preconizado na legislação? Qual é a sua opinião? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Luiz Carlos, do Ministério Público, Murilo e Alexandre, juiz do trabalho. Nós, como é conhecido por todos, nós soubemos que está na Constituição com relação ao direito de greve dos trabalhadores, em que preze está lá dito que não é um direito absoluto, né? Você tem que respeitar, como o Murilo já falou, alguns quesitos aí que tem com relação ao direito de greve. Quando é numa questão essencial, como é o caso do transporte aqui em Florianópolis, tem que avisar com 72 horas de antecedência, em que pese, eu acho que aí tem uma divergência com o Murilo, eu acho que foi, porque até o Ministério Público, a imprensa, a comunicação, isso faz mais de uma semana que está fazendo o debate, apesar de, Renato, deixar bem claro que é um sindicato que não é filiado à CUT, o Sindicato de Transporte aqui não é ligado a nós, então nós não temos uma participação nessa greve, então eu não vou falar especificamente do transporte de Florianópolis. Você fez uma pergunta de o que eu acho com relação à greve. É um direito que os trabalhadores têm, eu acho que, como o Murilo falou, não está se cumprindo a questão mínima do transporte, mas nós, trabalhadores, não temos o meio de produção, portanto, nós temos que, cabe a nós fazer as exigências. Eu sou defensor de que, quando se consegue parar 100%, para 100%. A justiça que vai ter que julgar os companheiros que estão aqui, que são de segmento, que vão ter que dizer, nós, quanto mais parar, melhor é. Porque nós estamos reivindicando de um lado. E eu sempre digo que uma briga é boa, mas prefiro sempre um bom acordo. Então, nunca penso, mesmo sabendo que temos esse direito de exercer a greve, sempre acho que a greve é complicada, tanto para um lado quanto para o outro, e principalmente a sociedade que paga, né? Nós sabemos que, no final das contas, a sociedade é que acaba perdendo. Mas, infelizmente, ou felizmente, para nós trabalhadores, é um direito que a gente tem que exercer, que cabe a nós, né, fazer. Então, eu acho que se o sindicato dos transportes aqui de Florianópolis conseguiram parar 100%, parabéns para eles. Eu acho que aí cabe mais rápido o patronal, como o Murilo disse, tomar as atitudes. E eu acho que uma boa negociação, e aí eu me refiro a algumas greves que aconteceram no país, São Paulo, Bahia, outros setores, inclusive você mesmo citou aqui da universidade, os professores da universidade parando. Então não é aqui só em Florianópolis. Então eu quero falar da greve como um todo, não me posicionar aqui, até porque eu acho que se uma posição mais clara e com sentido mais aqui, quem tem que dar é o sindicato daqui, né? Então eu quero me preservar um pouco nesse sentido, mas vou falar com certeza das greves, dos Claro, é isso que é a nossa proposta do programa hoje, né? A gente pega esse caso particular que parou a região. Que provocou... E tem a ver conosco, né? Claro, nós estamos aqui na cidade. Que trouxe né? impacto na cidade e região, que trouxe impacto na vida das pessoas, na vida dos trabalhadores. Hoje a FEComércio divulgou um balanço em que 50% da atividade econômica no segmento deles foi afetado. É um negócio realmente bastante sério, né, na roda da economia local, que é muito importante. Em linhas gerais, procurador Luiz Carlos Rodrigues Ferreira, o senhor acredita que é preciso avançar na legislação de greve, que as regras estão bem claras hoje, é preciso avançar, não é preciso avançar? Boa noite. Boa noite. Eu quero parabenizar vocês por terem convidado representantes importantes dos segmentos que atuam na questão que está em debate. Acho que é importante a gente ter um representante do Judiciário, da Advocacia e do movimento sindical e do Ministério Público. Mas eu tenho que delimitar aqui a minha participação, que não pode, sob pena de prejudicar a atuação de um outro colega, no caso concreto da greve do transporte coletivo urbano. Então eu devo me referir sempre em tese e numa questão mais abstrata, mais teórica, e jamais ao caso concreto da greve que foi a chamada inicial, né? Então, de um modo geral, eu acho que é importante pontuar, como Ministério Público, que é o defensor da ordem jurídica trabalhista, que greve ela não é só um direito,
né? Ela é um movimento social. Então, como movimento social, ela não deve ser tão somente contida por regramentos nem policiais e nem muito menos tão somente legislativos. Há uma demanda social que se veicula através de um movimento social que, no caso, envolvendo trabalhadores, ela se dá o nome de greve. A movimentação ou seja, o movimento de parar paredista, de interromper a prestação do serviço, ele é um movimento que fez gerar, inclusive, o direito do trabalho. Então, ela é a matriz, a greve é a matriz geradora do próprio direito do trabalho. Isso reportando a fatos históricos na Revolução Industrial, que não é o caso específico do nosso país, que recebeu a legislação outorgada por um poder executivo que era autoritário na época de Vargas. Então, na verdade, o movimento sindical brasileiro ele não tem a sua impulsão necessariamente reivindicatória e de conquista, à exceção de poucas categorias. E aí é importante a gente lembrar que no passado, talvez um pouco já remoto, nos anos 80, 90, a gente tinha algumas categorias que eram as líderes, que vinham, vamos dizer assim, como carro-chefes nas suas conquistas de alavancamento, de melhoria das condições de trabalho e de vida dos seus representados, das suas categorias profissionais. Lá se foi, nos anos 80, os metalúrgicos, os professores e principalmente os bancários, né? Hoje a gente não consegue mais vislumbrar um movimento paredista de repercussão tão grande numa atividade privada. A gente tem praticamente o exercício da greve no nosso país hoje limitado a alguma atividade relacionada à área pública ou pública indireta. Então a gente tem algumas peculiaridades que a lei de greve no nosso país delimita para seu exercício. Mas é bom se dizer claramente, a greve não é ilegal, a greve não é proibida, a greve é absolutamente consagrada na Constituição como um direito. Sem se discutir aqui se a natureza jurídica, se é um fato social, se é um direito, se é uma faculdade, fora dessa discussão teórica, científica, absolutamente acadêmica, a necessidade de se regrar o exercício desse direito. Ali, então, tem uma lei de greve que delimita parâmetros para o exercício desse direito. Mas ela é perfeita, ela é concreta? Ela está de acordo com aquilo que foi consagrado pela OIT em sua convenção internacional. Ela é respeitada em linhas gerais? Ela é respeitada na medida em que, quando a gente percebe, por exemplo, a frota mínima ou o serviço... A gente falou frota mínima, é questão do ônibus, mas aí é o seguinte, amanhã, por exemplo, começa a paralisação dos médicos em Florianópolis. Aí é o seguinte, não tem um mínimo de atendimento, tem nas unidades de emergência, nas UPAs. Agora, no serviço de ambulatório, não tem atendimento mínimo, aí é zero. O serviço permanece nas emergências. Enfim, o que a gente percebe na prática é que não existe o mínimo do serviço executado, nos chamados serviços essenciais. A legislação internacional, editada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela não tem nenhuma convenção internacional específica sobre greve. Exatamente por causa da problemática que se tem em torno dessa discussão, inclusive com países de adoções de economias diferenciadas, né? Seja capitalista, socialista, comunista. Então, para evitar um tipo de discussão que não geraria nenhuma norma internacional que pudesse trazer a efetivação de um direito que ela própria, a OIT, consagra como direito fundamental do trabalhador, que é a greve, ela diz que é recurso à greve, ela não diz nem que é direito à greve. Então a OIT emprega a expressão recurso à greve. E o recurso à greve é para alavancar melhoria de condições de trabalho e vida. Então esse é a intenção de uma greve. É a deflagração, quer numa proximidade da database, que é onde vão se renovar as normas coletivas que regulamentam aquelas condições de trabalho específicas daquele sindicato. Ele, então, vai, para melhorar essas condições de trabalho, negociar com a categoria profissional ou com o empregador, dado empregador. Se essa negociação não avança, ele faz uso daquilo que é necessário para
dissuadir esse empregador ou esse sindicato patronal a ceder naquelas suas condições que seriam entendidas mais vantajosas. É essa panorâmica que se dá à greve. Não é tão somente, e não existe greve que não cause danos. Não existe greve que não vai trazer qualquer tipo de transtorno. É impossível você imaginar que vai existir, a não ser que fossem, sem qualquer desprezo à menção de categoria nenhuma, mas greve em situações com menos relevo. Não vou nem citar porque eu posso fazer algum tipo de mau uso de um exemplo, mas de uma importância menor. Vai ter transtorno, mesmo que seja uma categoria, uma atividade, uma profissão que não traga nenhuma repercussão como essa de transporte. Muito bem. A gente tem, inclusive, em vários países da Europa, greves no setor de transporte público. Paris, principalmente, parou recentemente com uma greve de transporte. Bom, a gente está discutindo hoje aqui no Conversas Cruzadas na TV Com, greves, paralisações. Tivemos aí com início a 0 hora, nesta segunda-feira, a paralisação no transporte coletivo e a decisão em assembleia de mais 24 horas a partir desta terça-feira, aqui na Grande Florianópolis. Amanhã os médicos do município cruzam os braços por 3 dias, com exceção às unidades de emergência. Direito de greve. As greves hoje, o serviço mínimo ofertado em se tratando de serviços essenciais, o regramento, o acordo, a negociação, é sobre isso que a gente está discutindo. Daqui a pouco, depois do intervalo, a opinião do Dr. Alessandro da Silva, que é juiz do trabalho. A gente vai para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.
Este é o Conversas Cruzadas aqui na CBN Diário, também estamos na TV Com. E o nosso assunto hoje é o direito de greve, a lei de greve, se a lei ela é respeitada. Na 0 hora desta segunda-feira, iniciou uma paralisação dos motoristas e trabalhadores do transporte coletivo em Florianópolis. Manifestação esta que foi ratificada pela categoria agora no início da noite, portanto, teremos mais 24 horas de paralisação nesta terça-feira também. E a pergunta que a gente deixa no ar é: até quando vamos ficar nessa situação? Porque já está se tornando algo absolutamente previsível, né? Todo ano tem uma encrenca no transporte coletivo, mas não é apenas só no transporte coletivo. Por exemplo, acabo de receber informação, que a gente já divulgou agora há pouco também, previsível, de que os médicos da capital cruzam os braços também amanhã. Os médicos que trabalham para a prefeitura, os médicos da prefeitura vão suspender o atendimento por 3 dias nessa semana, na terça, quarta e quinta. As consultas foram desmarcadas nos mais de 50 postos de saúde. Então, dá para a gente ter uma noção do impacto para a população, né? Somente serão realizados os atendimentos nas UPAs norte e sul da ilha de Santa Catarina. Conversas Cruzadas, aqui na TV Com e CBN Diário. Bom, greve legal. É possível fazer uma greve dentro da legalidade? Esta é média ou esta é a exceção? A gente vai entrar nesse assunto em instantes. Eu quero só retomar um assunto anterior. Por exemplo, quando a Justiça do Trabalho determina uma multa por dia de paralisação, diz que a greve é ilegal, multa por dia de paralisação. Essa multa, ela é efetivamente paga? Tem, nós temos várias vezes aconteceu no país, bancário, petroleiro, o próprio SINT, que é o Sindicato dos Servidores da Educação, dos Trabalhadores da Educação de Santa Catarina, no ano de 2009, está pagando uma multa, tem aí um período para pagar. Normalmente a Justiça determina uma multa diária, então depende muito de quantos dias você vai descumprir aquela decisão judiciária, acumular a dívida, né? E também para pagar. Mas nós tivemos vários sindicatos pagando a dívida, ela é paga sim. Ela é paga. É paga. E o seguinte, uma greve, ela acontece dentro da legalidade, respeitando a lei. Isso aí é exceção à regra ou não? É exceção à regra? Respeitar a legislação, ou seja, respeitar o serviço mínimo essencial, enfim, é exceção à regra ou não? É difícil eu te dizer assim, se é uma exceção ou o cumprimento ou não da legislação, mas o que a gente vê é que em muitas atividades essenciais, muitas vezes os percentuais mínimos de atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade não são respeitados, né? Então, são comuns as declarações de abusividade da greve justamente por esse motivo, porque não é obedecido esse percentual mínimo, ou então porque não houve notificação de 48 horas para as atividades normais e de 72 horas para as atividades essenciais. A lei de greve, por mais que ela seja sucinta, ela é bastante clara. Os requisitos eles estão lá estabelecidos e se as partes tiverem um pouco de boa vontade na observação do que lá está estabelecido, não é muito difícil o exercício legal do direito de greve. Basta observar os requisitos que são lá, que não são impossíveis de serem atingidos, bem ao contrário. São requisitos que buscam garantir o direito de exercício à greve, mas também garantir os direitos fundamentais da comunidade e das outras pessoas. Aqui nós temos a participação do pessoal em casa, pelo Twitter, o Thiago Zanetti. Ele diz assim, ó: acho correto esta união das classes neste país de tanta corrupção, por que condenar a luta por salários e benefícios dignos? Comandante Paiva, a população merece respeito, chega de entrar ano, sair ano e a população pagando a conta. Por telefone, Luiz Carlos Moreto, o que essa greve tem a ver com o ano eleitoral? 3 pontinhos. Não sei, tem que ser investigado, tem alguma denúncia. Toda ação tem uma questão política de fundo. Agora, se ela tem a ver com a eleição do prefeito, não é nós que vamos dizer, né? Todas as instituições têm agentes políticos. Com certeza. Né? Agora, se é uma manifestação
político-partidária, de cunho eleitoral, aí já são outros 500. Mas o primeiro que fala aí, Renato, no seu nome dele? Aqui o primeiro é o Thiago Zanetti. O Thiago fala uma coisa que é importante. Eu acho que agora o transporte de Florianópolis, da grande Florianópolis, ele precisa ser discutido com a sociedade. Não pode ser da forma que ele está colocado. Então a questão que a população fala de que entra ano, sai ano, você também repetiu várias vezes aqui, e nós já é previsível, vai sabendo o que vai dar, é porque o transporte coletivo, na verdade, pois é, mas aí necessita aí tu me abre espaço também, e por uma lembrança, né? O prefeito atual disse que ia abrir caixa preta do transporte coletivo. Se contratou uma consultoria, não foi muito barato, a um preço de R$300 mil, do ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, para dar uma estudada no transporte coletivo. Mudou uma linha aqui, uma outra linha ali e tal, se mudou o sistema tarifário, é verdade, mas a essência do sistema não mudou. Se fala há 8, 10 anos, no mínimo, de edital para o transporte coletivo. E as coisas na essência não mudam, né? Os transportes como um todo na capital, quem anda sabe a dificuldade que é. Então fazer um debate, você ter um transporte público de qualidade para que você possa deixar seu carro em casa, está na hora da gente começar a fazer nós temos 2 modalidades de transporte coletivo em Florianópolis, ônibus e baleeira. São as 2 modalidades. Ônibus, aí entra o amarelinho também, o executivo, né? Se fala 3 muito, então, né? Ônibus, baleeira, o executivo, o táxi individual, enfim, fora disso, não temos, né? O seguinte, o Rafael na Serraria, como não prejudicar a população? A esposa dele está grávida e perdeu o ultrassom hoje. Quer dizer, acaba atingindo a população mais necessitada mesmo, né? O que é uma pena. Uma greve, um movimento paredista dentro da legislação, respeitando aquilo que está na lei, doutor Murilo Gouveia, seria de que forma? Comunicando se for serviço não essencial com 48 horas, se for essencial com 72 horas, uma comunicação formal, explícita, clara, muito bem divulgada, né, pelo jornal de circulação na região da greve, usando a internet, usando o rádio. Os meios de comunicação são os mais diversos possíveis, né? Essa comunicação e a combinação entre as partes do serviço essencial mínimo, né? Nos hospitais, os médicos, transporte público, né? Não se resume ao transporte público. Isso pode ser legal. E a diferença, Renato, é que se a greve começa bem, o ato jurídico da greve começa na legalidade, né? O trabalhador não pode ser demitido quando volta a trabalhar. Ele ganha uma estabilidade da própria jurisprudência, né? E talvez até na convenção coletiva. Já se ela é dada como ilegal, não é essa a garantia para ele. Então o próprio trabalhador, o representado lá, que está lá na cadeira sentado, aprovando uma greve dessa, né, que está previsto o código de aprovação no Estatuto do Sindicato, enfim, tem toda uma regra para ser feita, né? Repito, eu reconheço que é um direito essencial, que é um movimento, e às vezes talvez necessário, mas tem regras a ser seguidas. E essa é a legalidade. Então o principal prejudicado, né, o trabalhador, que pode amanhã depois ser demitido, a pessoa da sociedade, o cidadão que não pôde fazer o seu ultrassom, um exame mais grave que não pôde fazer, levar o filho ao médico, as crianças que não vão à aula porque pegam ônibus, e não é só o lucro do comerciante, não, né? Eu acho que é um respeito mínimo que o grevista poderia alcançar a população, né, a seu favor, né, explicando que o salário é baixo, é R$1.500, tem que aumentar, porque é o seu salário deles, né? O piso é R$1.500 para 6 horas e 40 de trabalho. R$1.517, né, e eu quero reajuste, né? E tiveram ano passado 2% de aumento real em cima da inflação. Quanto? 2% de aumento real, né? E é o que estão falando hoje, né? Então a discussão hoje está em diminuir a carga, o ponto fulcral, né? O ponto, o toque é a diminuição da carga de trabalho para 6 horas. Repito, não sou contra essa discussão, ela pode ser legítima, só que ela tem que ser legal, tem que ser ordeira. Tem que ser dentro da ordem, né? E se houve uma sugestão, né, uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, devia ter sido acatada. Né? Foi hoje, né? Foi hoje a recomendação. Que é o fiscal da lei. Sexta-feira já tinha, é o fiscal da lei, né? Sexta já teve uma negociação. No caso que não é o procurador, é a procuradora que não está aqui hoje, então acho que a gente tem que respeitar isso, mas se houve uma sugestão, deveria ter sido acatada. Repito, né, essa palavra ela é muito fácil de ser dita, a democracia, mas muitas vezes não de ser respeitada, né? Então, o que tem ali, né, eu acho que pode ser feito da maneira mais correta,
com menos prejuízo à sociedade, inclusive conquistando a sociedade a um favor do grevista. Porque ele tem o seu direito. O principal requisito que geralmente não é cumprido e que acaba acarretando a declaração de abusividade da greve é justamente essa falta de atendimento a um percentual mínimo em relação às necessidades inadiáveis da população. Então, a partir do momento que isso começar a ser respeitado, que as partes conseguirem chegar lá a um acordo em relação a esse percentual, acho que vai ser realmente um grande progresso nesse sentido. Só em relação à questão da possibilidade de dispensa do trabalhador que aderiu à greve, a mera declaração de abusividade da greve ou a declaração de abusividade da greve por si só não é suficiente para autorizar a dispensa do trabalhador que aderiu à greve. Se o empregador constatar que determinado trabalhador cometeu alguma falta ou abusou dos atos, os atos necessários ao convencimento dos demais trabalhadores ou qualquer outra falta grave durante o período de greve, ele pode vir a ser despedido. Mas a mera adesão à greve, mesmo que declarada abusiva, não é justificativa para a dispensa do trabalhador. Se ficar constatado que a dispensa se deu com esse fundamento, isso pode ser enquadrado como ato de discriminação antissindical e acarretar a aplicação da Lei 9.029, que é a lei antidiscriminação e que tem dentre as consequências, a determinação de reintegração dessa pessoa que foi discriminada e uma condenação à indenização do período de afastamento. Então, a mera adesão à greve não dá autorização para que os trabalhadores sejam dispensados. Ok. Pessoal, seguinte, vamos para o intervalo comercial aqui na CBN Diário TV Com. Daqui a pouco eu quero saber a opinião dos senhores a respeito da solicitação do Ministério Público do Trabalho. Eu até quero deixar bem claro aqui para o nosso telespectador, o Dr. Luiz Carlos Rodrigues Ferreira não é o procurador responsável por essa questão e por isso não está respondendo diretamente à questão da greve. Ele está falando em tese aqui, o que está nos ajudando bastante para entendermos, né, a questão do papel de cada instituição nesse processo. Mas nós iremos discutir daqui a pouco o pedido, né, do Ministério Público do Trabalho de 100% dos ônibus na rua no horário de pico, entre 5h30 da manhã e 8h30 da manhã e entre 5 da tarde e 8 da noite, e entre outras reivindicações. Vamos tratar desse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e hoje também na CBN Diário. A paralisação no transporte coletivo. Amanhã os médicos do município cruzam os braços, com exceção a UPA do norte e sul da ilha, mas os 50 postos de saúde em Florianópolis estarão sem atendimento médico, sem o serviço de atendimento nas consultas pré-agendadas. E a gente está discutindo hoje direito de greve, a paralisação do transporte coletivo e por aí vai. O Ministério Público do Trabalho pediu que 100% dos ônibus estejam na rua no horário de pico, entre 5h30 da manhã e 8h30 da manhã e no fim de tarde. E 70% fora do horário de pico. É como se não tivesse greve, né? E o pedido de dissídio coletivo, ele foi proposto pelo Ministério Público do Trabalho hoje. A pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte: o Ministério Público do Trabalho não poderia ter agido de forma preventiva, já que esse debate já está na nossa região desde quinta-feira? Renato, eu acho que não. Eu acho que o Ministério Público agiu bem. Agiu bem porque isso era uma obrigação dos sindicatos, né? Talvez, né, especialmente do sindicato patronal, vendo que não ia chegar a um bom senso, porque essa conversa ela já deve vir há mais de um mês, né? Nos bastidores, numa conversa, né? Eu acho que isso era obrigação do sindicato dos empregados patronal ou uma provocação do patronal para instaurar o processo. O Ministério Público, como vigilante da lei, salvo melhor juízo, ele entrou no momento que ele percebeu que as partes não estavam se entendendo. Se ele entra antes, talvez até impedisse essa conversa, essa negociação entre as partes. O que implica o pedido de dissídio, hein? O que implica na prática? Bom, aí o juiz, as partes são obrigadas a sentarem à mesa e dali vai sair alguma coisa. Se não se chegar a um acordo, o juiz vai decidir, é isso, né? Isso é o dissídio, né? Então, por que as partes não... Vamos entender isso. Por que Renato, os dois lados... O dissídio já é porque não deu acordo. Pois é, mas por que não se provocou por parte do sindicato dos trabalhadores e também do patronal? Mas aí é o que o Murilo falou.
Esse debate, Renato, a data base deve ter sido 1º de maio, nesse caso. 1º de maio. Essa data base é 1º de maio, com 30 dias de antecedência, então significa que em abril já estavam conversando, o patronal. Quando você encaminha a proposta, os trabalhadores, a prerrogativa de fazer a proposta é dos trabalhadores. Não impede que o patrão também faça uma proposta para reduzir. Mas, historicamente e tradicionalmente, é os trabalhadores que fazem a Assembleia, tiram uma pauta e encaminham com 30 dias de antecedência. Então, já devem ter discutido desde abril que vem esse debate. Quando vai chegando para a data base, que é 1º de maio, normalmente o sindicato que encaminhou a pauta, que é o dos trabalhadores, já encaminha o dissídio coletivo para garantir a sua data base. Esse é o procedimento, porque normalmente o patrão não vai encaminhar o dissídio. Nesse caso aqui específico do transporte, eu acredito que foi o patronal que foi lá ajuizar o dissídio, porque eu não sei também como é que foi, né? Como é que a justiça entrou nisso, porque o Ministério Público, aqui o Murilo lembrou bem, entrou no momento correto, eu acho, quando não deu mais, né, a coisa, e fez recomendação, né, para que as partes voltem a negociar, porque o que a gente faz? Na data base, que é 1º de maio, as coisas são encaminhadas, você tem audiência, inclusive, na DRT, antiga DRT, hoje é superintendências, né? Onde alguém tenta mediar uma negociação. E mesmo aí não teve acordo. Pessoal, eu tenho aqui que atender o pessoal de casa. Só, doutor Alessandro, o que acontece, né, na ritualística, né? O que acontece a partir de agora com o dissídio? Os legitimados para proporem o dissídio são as próprias entidades sindicais ou o Ministério Público do Trabalho. Até o advento da Lei 7783 de 89, o próprio presidente do tribunal poderia propor o dissídio em caso de greve. Depois só que a legislação alterou e determinou só que as próprias partes ajuizem, ou então o Ministério Público. Uma vez ajuizado o dissídio coletivo, no caso de greve em atividade essencial, o relator do processo ele tende a estabelecer um percentual mínimo que deve ser observado na atividade essencial, né? E depois, no segundo passo, vai ser julgado o mérito, mas aí não só pelo próprio relator, mas por toda a sessão de dissídios coletivos. Mas se busca o acordo também. Antes dessa decisão monocrática, que pode ou não estabelecer um percentual mínimo, eu já vi precedentes em área de transporte coletivo, precedentes, né, em outros casos que já aconteceram, de estabelecimento de 50% em horários de pico e 20% em horários que não são de pico, né? Antes dessa decisão monocrática, é comum, e provavelmente haverá nesse caso, a realização de uma audiência de conciliação em que as partes são reunidas para ver se conseguem resolver o dissídio. E no caso é amanhã, 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, muito bem. Aqui é o seguinte, a manifestação do pessoal em casa. André do Abraão reclama do pedido de redução de jornada de trabalho de 6 horas e 40 minutos, né? Para 6 horas. Ela diz que a maioria dos trabalhadores faz 8 ou 10 horas. É o que diz a André no bairro Abraão. Aqui eu tenho o Célio. Célio diz assim, Célio Kupf. Quando a justiça vai fazer a prefeitura abrir licitação para o transporte, já que há 3 anos a concessão está vencida? Bom, a justiça tem que ser provocada, né? Não sei se já foi provocada nesse aspecto. E agora tem o seguinte, né? Tem que cobrar a Câmara de Vereadores também, né? A Câmara de Vereadores, né? É a Casa Legislativa também, para pressionar o Poder Executivo, né? Renato, aí tem uma questão que eu falava antes do transporte, por exemplo. Eu antes estava dizendo que a sociedade precisa ser provocada para fazer o debate. Agora a sociedade também tem que participar. Claro. A sociedade, por exemplo, nessa linha que você está falando, tem baixos assinados, tem encaminhamentos, vai discutir com a Câmara de Vereador. Não pode esperar que a justiça só faça. A sociedade tem um papel, o cidadão todo, que esse cidadão está se sentindo injustiçado, ele é capaz de puxar uma baixa assinada para fazer esse debate? De repente, com um percentual mínimo da população de Florianópolis, você encaminha um projeto de iniciativa popular, como nós fizemos em alguns momentos. Agora é difícil, você, que nem ela já está falando, trabalha 10, 12 horas. Eu acho que o processo é o inverso. Ela tem que vir a trabalhar 6 horas, como os caras estão pedindo, porque nós temos condição de avançar nesse sentido. Condição muito de obrigado e pela atenção de todos hoje aqui conosco. Eu queria agradecer ao Michael também em Campinas, São José, pela tua manifestação, Michael. E em especial para os senhores que participaram hoje aqui do Conversas Cruzadas. Obrigado pela atenção, pela presença aqui conosco. Nós estivemos hoje também aqui na CBN Diário, Conversas Cruzadas pela TV Com. Ele volta amanhã às 10 da noite. Conversas Cruzadas. Quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.